Doutor Davi Uip, é até gozado a gente falar em perigo de morte no Brasil, né? Risco de morte no Brasil é que morre um a cada 32 segundos, e não é de coronavírus, é de bandido que aperta o gatilho. O coronavírus, pelo menos, ele não aperta o gatilho, mas pode ficar muito mais perigoso que qualquer bandido que tenha por aí. Doutor Davi, desde o princípio, eu estou dizendo que esse negócio do coronavírus poderia ser mais sério do que a gente previa. O senhor foi o primeiro a dizer, para mim aqui, pelo menos que eu ouvi, com esses dois ouvidos que de repente um dia não vão ouvir mais, falou assim, está tendo a questão de tempo, o coronavírus vai chegar no Brasil, e vai chegar no Brasil mesmo. Agora, a situação da Itália simplesmente deteriorou de uma forma tal, daquele momento que nós conversamos, não vamos nem falar do epicentro de onde surgiu o coronavírus, que é lá em Wuhan, na China. Lá a coisa está brava e parece que começa a regredir. Na Itália é o contrário. Cancelaram todos os eventos esportivos, inclusive com portões fechados. Um quarto dos italianos não podem deixar as suas regiões. O sujeito que está na rua pode ser interpelado pela polícia para saber o que o cara está fazendo na rua. Parece aquela coisa de filme, com 460 mortos. E tem aquela história. Primeira pergunta. Quando e se é que vai acontecer isso no Brasil, que nós vamos chegar a uma situação próxima do que chegou a Itália e do que está a China, hein, o doutor Davi Uip? Coreia e esse país aí. Isso aí vai chegar a acontecer no Brasil ou não, doutor Davi? Olha, nós estamos no Brasil entre a fase 2 da epidemia e 3. O que é isso? Quando já há transmissão local e ainda não há transmissão comunitária. Então, nós estamos na fase 2, nós já sabemos que brasileiros que vieram do exterior transmitiram para pessoas próximas. Nós estamos nessa fase. O aumento do número de casos vai ocorrer. Isto nós estamos afirmando desde o começo, que aumentaria o número de países e aumentará o número de casos em todos os países, inclusive no Brasil. Há uma estimativa que a maioria, um grande número de pessoas, será infectado pelo vírus, como sempre acontece com os vírus que tratam do sistema respiratório superior. Então, nós estamos com um perfil ainda inicial da epidemia no Brasil, mas seguramente nas próximas semanas nós teremos um aumento significativo do número de casos. A pergunta que eu faço é se vai ficar muito grave a situação no país, como já está na Itália e como está na China, na Coreia e daí por diante. Pergunta curta e grossa, eu vou perguntar de uma maneira simples, para o povão entender. Eu sei que você sabe responder de uma maneira coloquial, é por isso que eu estou perguntando. Aqui o bicho vai pegar mesmo? A grande maioria dos pacientes vai ser assintomática ou com poucos sintomas. Uma minoria vai precisar de hospital e desse grupo uma parte vai ter que ir para ambiente de terapia intensiva. Então é isso que nós estamos prevendo. Nós estamos preparados, inclusive hoje uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde, prevendo os diversos cenários daqui para frente. Quando o cara deve procurar um hospital, um posto de saúde, quando tiver uma suspeita de coronavírus, e o que é que diferencia uma gripe comum do coronavírus? São absolutamente iguais os sintomas iniciais. Febre, dor de garganta, mal-estar geral, dor no corpo. Agora, quando o indivíduo tem a febre, essa febre se prolonga por mais de 48 horas. Ou a febre vai e volta, ou qualquer desconforto respiratório. Aumentou o número de respirações por minuto. O fôlego ficou curto, tem que procurar o sistema de saúde. 2 dias de febre acima de 37,5, que acho que é o que é considerado estado febril, e com esses sintomas que o Davi falou, respiração curta e daí por diante, você vai procurar o hospital. Antes disso, pode ser uma gripe comum. O fato da gente estar aí esperando um inverno rigoroso aqui no Brasil, isso pode ser um fator complicador, não, Davi? Seguramente será. Nós estamos na fase de verão, clima quente, hoje especialmente, vamos para outono ainda mais ou menos, mas vírus gosta de frio. Outono e inverno. Então, nós estamos esperando uma segunda fase desse problema, talvez até com maior número de casos, para outono e inverno. Bom, que vai haver letalidade, deve haver letalidade, não é? Tem uma paciente grave internada em Brasília. Vai morrer gente. Isso é uma coisa quase que impossível de você eliminar essa possibilidade, principalmente do Brasil sendo o tamanho que é, com 210 milhões de habitantes. Vai haver letalidade.
Isso aí não tem dúvida nenhuma que gente vai morrer desse vírus. Mas quando dizem que esse vírus é menos letal que outros vírus que tem por aí, isso é verdade, ô Davi? Veja, nós temos já os números do que ocorreu, está ocorrendo na Ásia e agora na Europa. A letalidade está estimada entre 2% a 3%. Mas depende muito de quantos pacientes você vai diagnosticar. É numerador, denominador. Agora, as faixas mais vulneráveis, as faixas mais vulneráveis também nós conhecemos. Especialmente pessoas com mais de 60 anos, a mortalidade maior está acima de 80 anos e pacientes com comorbidades. O cardíaco é importante, o diabético, o paciente em tratamento oncológico, o diabético. Então, são perfis que nós estamos sabendo que a mortalidade vai ser prevalente. Você fala isso olhando para mim, né, Davi? Gravidade... Pior que você fala isso olhando para mim. E eu no espelho para mim também, né? Você fala isso olhando para mim. Eu tenho mais de 60 anos, eu sou diabético, agora descobri que eu sou cardíaco. Quer dizer, admitamos que eu pegue esse negócio aí. Eu sou diabético, cardíaco e tenho mais de 60 anos. Existe a chance de eu sobreviver ou não? Ou é morte certa? Estou dizendo eu, qualquer um na minha condição. Maioria, qualquer um, claro. A maioria, a despeito disso, tem que ser tratada em ambiente hospitalar quando tiver sintomas de gravidade e UTI. Mas, mesmo assim, a maioria vai sair viva. Agora, você não evita a letalidade. Claro. O que está acontecendo, já foi divulgado, essa moça em Brasília é uma moça transplantada com outras comorbidades, então é um caso mais grave. Mas o pessoal está na luta, assim tem que ser, tentar tirá-la viva também, a despeito da gravidade. Bom, a Itália não permite que 1/4 da sua população, às vezes, nem saia da residência. Então, não pode sair da região ali sem comprovar. Nós não chegamos... Que estágio que a gente faria isso aqui no Brasil? A gente está no estágio 2, que você falou, acho que foi mais ou menos isso. Que estágio que isso seria exatamente decretado no Brasil e se é possível que isso aconteça ou não, Davi? Não dá para saber o que vai acontecer direito, porque nós estamos numa situação de clima diferente. Então, talvez a transmissão interna seja mais lenta, mas seguramente nós teremos um aumento do número de casos. Agora, o que é fundamental nisso, Datena? Que se observe as recomendações de quem de direito. Quem determina essas situações é Ministério da Saúde e Ministro da Saúde. Não adianta individualmente as pessoas começarem a tomar decisões. Fecha escola, fecha banco, não vai para cá, não vai para lá. Isso é uma decisão que cabe ao Ministro da Saúde e ao Ministério da Saúde. Ô Simão, você deixa eu perguntar, que faz 60 anos que eu faço isso aqui. Então eu ia fazer essa pergunta exatamente agora. A máscara evita a contaminação mesmo? Qual é o papel da máscara que o cara tem que usar e que tipo de coisa que o cara tem que fazer para diminuir a probabilidade de pegar esse bicho aí? A máscara deve ser usada exclusivamente para indivíduos que têm sintomas e para profissionais da área de saúde. Essa máscara do dia a dia, que as pessoas têm a pretensa ideia que vai proteger, não protege. Por quê? Depois de 2, 3 horas, ela está umidificada pelo suor, pela saliva, pela transpiração. Então, ela úmida perde a serventia de proteção. Não adianta sair comprando máscara e usando todo mundo máscara, porque isso é uma falsa sensação de proteção, é ineficiente. Esse negócio de limpar a mão com álcool gel é bom para tudo, não é só para o coronavírus, né? Como água e sabão, tem o mesmo efeito. Tem que lavar as mãos antes das refeições, depois de usar o serviço público, antes e depois de ir ao banheiro. São cuidados de higiene que são importantes para o coronavírus e para outras situações. Doutor Davi, muito obrigado pelo seu esclarecimento. O senhor fala de uma forma coloquial, que todo mundo entende, é um grande cientista, é um grande médico e ajuda demais em casos como esse. Um abraço grande, Davi. Muito obrigado.